Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Havia um programa muito antigo, no canal da Bandeirantes, chamado Terceira Visão. Ali era apresentada de forma dramatizada alguns fenômenos, algumas situações que ocorriam e, posteriormente, as pessoas eram entrevistadas para confirmar os fatos que haviam acontecido. E nesse dia especial, em que eu tive a oportunidade de assistir, havia uma senhora muito religiosa, muito católica, que aparecia diante da imagem de uma santa, de Nossa Senhora, rogando encarecidamente que o filho dela pudesse voltar. Na verdade, o filho dela era piloto de avião e havia viajado, mas não chegou ao seu destino. Mas nem o avião, nem o seu corpo foi encontrado. E ela pedia encarecidamente que a Virgem Maria trouxesse seu filho de volta. E rogava praticamente que o dia inteiro, naquela ansiedade, naquela angústia de mãe. Do outro lado da cidade, havia uma senhora muito rica e tinha uma mansão. A sua mansão era rodeada de árvores, muitas frutas e com muitos pássaros. Ela gostava de ouvir os cantos dos pássaros, mas não gostava de vê-los presos. Então, ela preferia gravar. Tinha aquele gravador antigo. Ela colocava na árvore e gravava os cantos dos pássaros para depois ficar ouvindo. Mas havia um dos pássaros que era muito difícil de ser gravado. Era especial. Ela queria ansiosamente gravá-lo. E um dia, ela disse com segurança: de hoje ele não me escapa. Eu vou gravá-lo. E colocou o gravador na árvore, conforme de costume. Deixou por algumas horas. E depois pegou de volta o gravador e foi ouvi-lo. O pássaro começou cantando, mas em meio ao seu canto apareceu uma voz de homem, recitando uma poesia de Fernando Pessoa. Ela ficou curiosa. Como pode? Será que alguém gravou? E ficou preocupada. Perguntou à sua filha, perguntou ao seu genro. Ninguém havia gravado aquele áudio. E ela então pegou a fita e levou para o padre, seu amigo, para pedir a ele uma orientação, para que ele dissesse alguma coisa, já que ninguém havia gravado, como havia surgido aquela voz ali no seu gravador. Ele também não entendeu, mas ele prometeu a ela que levaria um amigo seu, um engenheiro de som, que trabalhava numa rádio. E assim o fez. E esse engenheiro, analisando, deu seu veredito. A voz foi gravada em loco. Alguém gravou. E ela então, pegando a fita, levou para casa, conversando de novo com a filha, com o genro, que insistiram que não havia sido eles que tinham feito aquilo, nem por brincadeira. Ela então pegou a fita, uma nova fita, e colocou no aparelho mais potente, para ver se conseguia gravar de novo. No entanto, nada conseguiu. A filha, o genro,
Os familiares já começavam a rir dela, achando engraçado aquela situação. Ela, magoada, apanhou o gravador e levou para o seu quarto. E lá, então ela disse: se tem alguém aí e queira falar comigo, grave mais uma vez. E ligou o gravador e deixou por alguns momentos, fazendo silêncio total. O quarto, nenhum ruído apresentava. Depois de alguns minutos, ela rebobinou a fita e colocou para ouvir de novo. E mais uma vez, aquela voz de homem recitando a poesia de Fernando Pessoa. E ela então começou a conversar com essa voz. Perguntou a ele quem era ele, por que tinha procurado ela, o que ele queria. Ele disse que ele era um piloto de avião que havia saído do Rio de Janeiro, mas o seu avião caiu na Baía de Guanabara, num local muito profundo, e não seria encontrado. E o seu corpo estava dentro dele. Então, nem seu corpo, nem o avião seria encontrado. Ele a procurou pela sintonia, porque sabia que ela gostava de Fernando Pessoa e, assim como ela, ele também gostava do canto dos pássaros e que gostava dos pássaros livres. Então se aproximou dela por causa disso. E ela quis saber então o que ele queria dela. Ele falou que ele queria um favor, se fosse possível. Ela perguntou do que se trata. Eu gostaria de gravar um áudio direcionado à minha mãe e gostaria que você levasse até ela. E ela então pediu o endereço, anotou e ele gravou ali um recado para sua mãe. Ela levou então para aquela senhora que orava, pedindo a Nossa Senhora que trouxesse seu filho de volta. Minha senhora, o seu filho pediu para que eu trouxesse esse áudio. E ela colocou para ouvir, e ele dizia mais ou menos assim: mamãe, eu sempre viajei e retornei, mas dessa vez eu preciso fazer uma viagem maior e não voltarei. Mas eu preciso que a senhora me libere para que eu possa ir. E falou mais algumas coisas, confortando a sua mãe, que ela ficou tranquila, entendendo a sua mensagem, agradecendo aquela senhora que havia levado o gravador e a fita. Muito obrigada, minha filha. Muito obrigada pela sua ajuda. E assim, podemos entender que muitas vezes um ente querido parte, o apego, a angústia, a ansiedade, acaba atrapalhando o seu retorno, a sua jornada de retorno ao mundo espiritual. Precisamos compreender que a vida prossegue, que somos espíritos imortais e que do outro lado também há vida e que todos nos encontraremos no mundo espiritual quando retornarmos. Confiemos, façamos sempre o melhor. Que Deus nos abençoe e esteja sempre presente conosco. Muita paz.